Glória a Deus, glória a Deus. Bem, como foi falado pelo pastor, meu nome é Gabriel Namorato. Eu, junto com a minha esposa Giovana, que está aqui comigo essa noite, nós fazemos parte de uma igreja chamada Zion, lá em São Paulo. Lá, eu e ela, nós temos a honra de sermos presbíteros naquela igreja. E nós temos o desafio, e nesses últimos 4 anos, nós juntos temos liderado adolescentes naquele lugar. E todo mundo sabe que liderar adolescente, a pessoa já tem um pouquinho mais de céu, né? Já tem um pouco mais de, assim, tá mais perto do céu. Pessoal aí em cima, eu tô vendo vocês, tá? Vocês são lindos. Glória a Deus. Só é muito escuro aí, né? Vocês não... Tem que vir todo mundo de branco. Ah, aí, ó, consigo ver todo mundo. Glória a Deus. Muito bom. E também eu faço parte de uma coisa chamada, do movimento chamado Dunamis. E no Dunamis eu lidero algo chamado Dunamis Pockets. O que é o Dunamis Pockets? Essa galera aí barulhenta que está por aí. A Andressa faz parte também. O que é o Dunamis Pockets? Nós treinamos jovens universitários para pregar o evangelho dentro das faculdades, né? Então a Andressa está aqui, ela faz parte, temos outros aqui também que fazem parte. Se você está aqui essa noite, você fala, olha, eu faço faculdade, eu quero saber como posso pregar o evangelho lá dentro. Fala com a Andressa, não precisa nem falar comigo, fala com ela, que ela vai conseguir aí te ajudar, te dar os próximos passos. Amém? Deixa eu só tirar uma dúvida, a gente está comemorando 30 anos, é isso? Glória a Deus. Então eu tenho uma palavra do fundo do meu coração aqui para esses 30 anos. Amém? Só feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Se você puder repetir comigo, fala assim comigo. Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo, eis-me aqui, estou pronto para ouvir a Tua palavra e ser transformado por ela. Eu não quero ser apenas um consumidor de culto. Eu quero vir aqui, prestar culto ao Senhor, receber as instruções, sair por aquela porta e resplandecer a sua luz, Jesus. Usa a minha vida. No nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Muito bom. Dá uns 3 high fives assim na galera que está aí do seu lado. Bate assim na mão dela e você pode se sentar. Muito bom. Falei 3, não 13. Muito bem. Bem, eu cheguei aqui com uma palavra, mas quando eu entrei aqui nesse templo, eu vi aqui esse 30, eu entendi a irmã que estava fazendo a abertura aqui falando sobre 30 anos, e na hora o Espírito Santo foi me movimentando para um lugar diferente. E eu quero te dizer, com o fundo do meu coração, e sem nenhum, e com toda a humildade, que eu sinto que essa palavra ela é específica para essa igreja, para esse momento, para você que está aqui essa noite, para você que diz que essa igreja quadrangular aqui, Jardim Paulista, diz é a minha igreja. A primeira vez que eu estou aqui, já preguei em muitas igrejas quadrangulares, eu amo essa denominação, amo porque é uma igreja pentecostal. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, meu irmão, eu sou pentecostal. Glória a Deus, eu também sou, eu adoro. Pode me chamar sempre que eu sou pentecostal, eu gosto do fogo do Espírito Santo. Amém? Mas olha, 30 anos, glória a Deus, que coisa incrível. E assim que eu pisei aqui, eu comecei o Espírito Santo, ele me lembrou que 30 anos foi o começo do ministério de Jesus. Então, talvez você já caminha com Jesus há um tempo aí, você tem 25, 26, 27, 28, 29, e você fala assim, meu Deus, quando que vai começar o meu ministério? Deixa eu te falar, meu amigo, Jesus esperou
30 anos para o tempo certo, para a hora certa. Ah, namorado, mas eu estou então com 60 anos, eu estou atrasado. Não, o que eu quero que você entenda é que existe o tempo certo e a hora certa daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não fica querendo apressar as coisas de Deus na sua vida. Ah, namorado, eu tenho 20 anos de igreja, tudo bem. Você consegue esperar no 30º ano começar de fato a ser usado por Ele? Porque a grande verdade é que se a gente lê a história de Jesus, pouco se fala desde o nascimento dele até os 30 anos. Mas de qualquer forma eu te garanto que nesses 30 anos Jesus já estava fazendo alguma coisa. A gente vê na palavra, por exemplo, Jesus ele debatendo com os mestres da lei, ali com seus 12, 13 anos. E o que eu sinto de profetizar sobre essa igreja aqui? Que sim, nesses últimos 30 anos, muitas coisas maravilhosas já aconteceram, mas esse ano está sendo marcado por uma nova temporada totalmente efetiva, totalmente ativa para a igreja e para a cidade de Montemor. Porque você fala, porque você pode pensar de duas maneiras esses 30 anos. Você pode pensar, uau, já fizemos muita coisa, ou ainda é só o começo do que Deus quer fazer na nossa vida. E você pode olhar para a sua vida. Uau, já vivi tanta coisa com Jesus. Eu tenho 50, 60 anos. Eu cresci. Deixa eu perguntar aqui. Quem é que cresceu na igreja? Levanta a mão bem alto. A gente tem metade praticamente das pessoas cresceram na igreja, nasceram num lar cristão. Você está falando que metade do pessoal aqui tem aí 20, 30 anos de igreja. E você pode falar, nossa, eu já vivi tanta coisa com Jesus. Mas se eu te falar que sempre é só o começo do que Deus pode fazer na sua vida. Porque Jesus passou aqui na terra 33 anos. Mas o ministério de fato foi somente os últimos 3 anos. Ou seja, 10% da vida de Jesus, ele fez um impacto que chacoalhou esse mundo, que transformou esse mundo, colocou de ponta cabeça, e eu e vocês só estamos aqui hoje por conta desses 3 anos. Então, sabe, tem uma frase que a gente fala muito que é assim, né? Aumente as suas expectativas para aquilo que Deus vai fazer. Eu sei que vocês estão em vários dias de evento aqui, né? Do dia 7 ao dia 15, mais ou menos, é isso? Então, 14, então quer dizer que a gente ainda tem mais 4 dias. E eu falo para você, continue aumentando as suas expectativas. Primeiro que eu já estou empolgadíssimo que uma quarta-feira isso aqui está cheio. Agora, se a gente continua fazendo, aplicando o que está sendo pregado nesse púlpito, o que foi cantado, de falar pelos telhados, falar pelas ruas, meu amigo, se continuar nisso aqui, até domingo não tem mais espaço nesse lugar aqui. Aumente as suas expectativas. Por que aumentar as expectativas? Porque Deus sempre pode suprir as nossas expectativas. E quando eu digo aumente as expectativas, glória a Deus pelos 30 anos, mas glória a Deus pelos próximos 30 daquilo que Ele vai fazer. Você nunca sabe. O que você não pode é achar que do jeito que está, tá bom. Quando eu sentei aqui, o Senhor começou a me lembrar na palavra do começo do ministério de Jesus. E eu oro para que até o fim dessa noite você possa ter sido cativado e incendiado por aquilo que Deus pode fazer a partir de hoje na sua vida, não na sua vida, mas através da sua vida. Você pode ter ficado 30 anos recebendo de Deus, mas se eu te falar que a partir de agora Deus quer usar a sua vida,
Podem ter sido 30 anos recebendo, e não tem nada de errado, recebendo uma cura, recebendo um toque, um milagre. Mas a grande verdade é que a igreja não é um centro de distribuição de cesta básica. A igreja não é um lugar de consumo, onde eu venho e Deus, eu estou precisando de algo. Deus, eu estou precisando melhorar a minha vida. Porque quem achava isso era o jovem rico. Vocês lembram da história do jovem rico? Tem gente que acha que não, eu não tenho nada a ver com o jovem rico, namorado. Eu sou pobre, não tem nada a ver com isso. Mas o problema do jovem rico não era ser rico, era achar que Jesus só ia melhorar a vida dele. Ele ia para o culto falando assim: como é que eu posso melhorar a minha vida? Ele vinha para o culto falando: eu bati o carro, tem como Jesus me ajudar aqui? Num processo, num divórcio, numa doença. E eu não estou aqui pregando um Deus malvadão, não, que Deus cura, Deus liberta, Deus restaura. Ele faz tudo isso. Só que todos esses moveres, todas essas sobrenaturais que acontecem nas nossas vidas, eles são apenas um meio para um final. E esse final é nós sermos usados por Deus para que mais pessoas se acheguem a Ele. Você tem que se questionar sim, igreja. Eu estou sendo usado por Deus? E aqui, eu não quero falar desse púlpito aqui para cima, na questão de tocar um instrumento, e glória a Deus por isso, liderar adoração, dançar, fazer uma abertura. Sim, tudo bem, você está sendo, mas a sua vida, ela é de fato uma vida que é um instrumento de Deus? Ou você serve na tua escala no culto somente? Vocês estão me entendendo, gente? O evangelho, ele acontece fora daquela porta ali. O evangelho, ele acontece no nosso trabalho, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O reino de Deus deve ser expandido na faculdade, no trabalho, na escola, na minha família. Então você precisa se questionar: qual foi a última vez que eu preguei o evangelho? Qual foi a última vez que eu ganhei alguém para Jesus? E eu não quero trazer um peso, mas pelo contrário, que essa mensagem, ela incendeie seu coração e você fala: chega, amanhã, meu filho, eu já vou começar a falar de Jesus desde manhã, depois antes do almoço, na hora do almoço, depois à tarde, depois um pouquinho à noite, e eu começo a ganhar gente para Jesus e a galera está tudo aqui no culto. Abre a sua palavra aí comigo, em Lucas capítulo 3, versículo 21, vamos falar sobre o começo do ministério de Jesus. Os seus 30 anos. Você sabe que 30 é a idade da maior idade do homem judeu. É a hora que ele amadurece e está pronto para viver o ministério, a plenitude que ele tem. E eu sinto que essa igreja, quando eu digo essa igreja, não é esse lugar físico, mas as pessoas que estão aqui, estão chegando no ano de 2024, agora, nesse mês de julho, num momento onde existe uma escolha: eu vou entrar nessa idade de maturidade espiritual. Só que deixa eu te falar uma coisa: maturidade espiritual, ela é fruto de acatar, de aceitar responsabilidades espirituais. O filho, quando ele é imaturo, quando ele é jovenzinho, ele não tem responsabilidades. A responsabilidade de um filho é amar o pai, né?
no máximo escovar o dente, almoçar na hora, ir para a escola. Agora, quando o filho começar a amadurecer, ele começa a ter responsabilidades. Ele tem que o quê? Ajuda a pagar a conta de luz, tira o lixo e não sei o quê. Então ele começa a ter responsabilidade, e isso demonstra maturidade. Se essa noite você fala, namorato, eu quero viver uma maturidade espiritual, então comece a acatar, a dizer sim para as responsabilidades que Deus está te dando. Tanta coisa vindo aqui, eu estou soltando. Deixa eu te falar, não caia nessa mentirinha que falam assim: não, todo o preço já foi pago. Mentira. O preço da tua salvação foi pago. É o único preço que você nunca poderia pagar. O preço da tua justificação foi 100% pago. Mas a pergunta é: você está pagando o preço para a maturidade? Você está pagando o preço da responsabilidade? Que, gente, posso dar real? Dá para viver um evangelho a vida toda sem pagar preço nenhum. Dá para você vir na igreja todos os domingos até você morrer, sentar nessa cadeira, falar amém, receber de Deus, do pastorzão aqui, uma palavra maravilhosa, você fazer os mínimos, que é devolver o teu dízimo, porque ele não é seu, você não dá dízimo, você devolve o teu dízimo como fidelidade, você faz o mínimo. Só que aí é justamente o que Jesus fala para o jovem rico. Ele fala: você quer herdar a vida eterna? Faz isso. Ele começa a falar dos mandamentos. Aí ele fala: isso aí eu já faço. É o cara que vai viver a vida toda fazendo o mínimo. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Jesus não morreu por você para melhorar a sua vida. Jesus morreu por você para te dar uma nova vida nele. É isso, uma nova vida nele. Você abriu comigo aí, né? Vamos ver o começo. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio uma voz do céu e disse: Tu és o meu filho amado, em ti tenho prazer. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Para por aqui. Primeira coisa que você precisa entender aqui, que Jesus, quando ele é batizado, nesse momento aqui, nas águas, além disso ele é batizado com o Espírito Santo. Agora, se você anda um pouquinho mais para frente nesse texto, vai agora para Lucas capítulo 4, versículo 1, e a gente vai usar esse capítulo todo agora como base para essa pregação. Lucas 4, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, fala comigo, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde 40 dias foi tentado pelo diabo. Olha aqui para mim, você vai ter que prestar muita atenção, porque o texto diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Só que uma coisa que é interessante, que ele fala assim: ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Às vezes chega para o pastor e fala: pastor, eu estou passando por um deserto na minha vida, está difícil, o diabo me colocou nesse deserto. E se eu te falar que foi o próprio Espírito que pode estar te colocando nesse deserto, para poder te amadurecer? Para de tratar os desertos como o próprio diabo. O deserto, ele é um ambiente pedagógico. Ele é um ambiente de ensino, de crescimento. Então para de fugir do deserto, igreja.
Eu não sei, eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas provavelmente você está vivendo por um deserto em alguma área da sua vida. É difícil você não estar. Pode ser que você não esteja em todas, mas em alguma área. Na área financeira eu estou num deserto, namorado. Na área sentimental eu estou num deserto. Na área, sei lá, de educação. Na área da minha família. Nós estamos passando por um deserto. Bem-vindo. Agora, que você não pode viver um ministério, uma vida fugindo do deserto. Imagina se Jesus tivesse fugido do deserto. Imagina se Jesus tivesse sido batizado. Ele foi cheio do Espírito. Aí o Espírito fala, vamos para o deserto. Ele fala, tá doido? Imagina isso. Imagina, Ele está te levando para um período que Ele quer que você cresça, que você amadureça. Para de fugir do deserto. Abraça o processo. Você está passando por uma doença na sua família, eu sinto muito, mas cresça nesse deserto. Sabe, vamos falar nessa questão de abraçar o processo, porque se fala muito, né? Abraça o processo, passa por esse deserto, mas Jesus não quer só que você passe pelo deserto, Jesus não quer só que você sobreviva ao deserto, Jesus quer que você cresça no deserto. Senão você não aprendeu nada, você sofreu à toa. Eu lembro uma vez que tinha um menino que eu discipulava, ele começou a gostar de uma menina, só que eu comecei a identificar muitos traços de carência no coração desse menino. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você consegue ficar 2 meses sem falar com essa menina? Fica 2 meses, cara, sem falar com ela. Daqui 2 meses, você me fala se você ainda gosta dela, ou se isso aqui não é só uma carência. E aí aí você vai para cima desse relacionamento. Ele, tá bom, eu vou nesse deserto. E aí esse menino passa 2 meses, só que esse menino passa 2 meses olhando todos os stories dessa menina, todas as fotos, procurando fotos dessa menina nos stories das amigas, e procurando essa menina, e a menina estava no canto da igreja, ele estava aqui assim, ó, pertinho dela. E ela estava do outro lado, ele estava lá. E era o dia da escala dela, nem era dele, mas ele aparecia para servir. Olha que doideira. E aí passa 2 meses. Uau, sobrevivi ao processo. Mas eu te falo, ele cresceu ou não? Semelhante, um outro discípulo estava passando por um processo ele tinha uma dificuldade com dinheiro. Ele tinha medo do dinheiro, o dinheiro escravizava ele. E eu sei que aqui ninguém é assim. E aí esse menino, ele fala, meu sonho é fazer missões. Eu falo, então cara, se inscreve para essa viagem missionária. Eu vou. Só que você vai ter que agora correr atrás de achar recurso para pagar essa viagem. E ele começa nesse período de deserto. E ele vai, e ele tenta, e ele vende bombom, vende brigadeiro, e enfim, no fim das contas, ele conseguiu comprar a viagem missionária, receber ofertas, romperes financeiros, e foi incrível. Ele viu Deus agindo. Aí ele volta da viagem, e aí aparece uma outra viagem para ele, e aí ele vem com o mesmo medo. Será que eu não vou conseguir? Sobreviveu o primeiro deserto, mas não cresceu no deserto. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. E vocês conhecem essa história, ele foi tentado pelo diabo 3 vezes. E hoje eu quero pregar sobre as 3 tentações de Jesus. E sobre esses 3 processos que são coisas que você precisa amadurecer. E eu vou te mostrar o que acontece quando você entra no deserto com o Espírito Santo. Eu vou te mostrar o que acontece quando você sai. O versículo 3. Versículo 2, né? Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse:
se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Primeiro ponto que você precisa amadurecer é na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Abre comigo em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ei, igreja, chega de ser imaturo na palavra de Deus. Jesus, ele responde essa tentação do diabo. E deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. O diabo, ele tentou Jesus numa necessidade natural. Eu não sei qual é a tua necessidade natural hoje, igreja. Se a tua necessidade natural é finanças, se a sua necessidade natural é uma saúde, é um relacionamento, eu não sei, o diabo tentou nesse lugar. Só que a minha pergunta é: você vai ceder ao diabo na sua necessidade natural, ou você vai suprir essa necessidade com verdade sobrenatural? Você abriu comigo aí em Hebreus 4:12? Sim ou não? Versículo 12 vai dizer o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Pega a sua Bíblia, levanta ela bem alto. Olha que lindo. Time de mídias, agora é a hora. Eu amo fazer isso porque isso aqui é a palavra de Deus, viva e eficaz. Deixa eu te falar uma coisa: a palavra de Deus não é qualquer livro, não. A palavra de Deus não é um livro histórico. A palavra de Deus não é um livro de ficção. A palavra de Deus é viva. Eu sei que a gente fala amém para essas coisas, mas digamos que existisse uma porcentagem do quanto de fato nós cremos que isso aqui é a palavra de Deus. Quanto maior for a porcentagem, mais a gente vai valorizar isso aqui. Porque você pode até crer que isso aqui é a palavra de Deus, mas talvez você possa crer 1%. Não, eu creio, eu falo até amém no culto, que é a palavra de Deus. Gente, se nós de fato crermos que isso aqui é a palavra de Deus, Deus, o ser mais importante, mais poderoso do universo, fala através desse livro, e a gente abre ele só quando chega na igreja. Deus, o ser mais poderoso do universo, criador do céu e da terra, criador de mim, de você, de tudo, que nada foge do controle dele, ele fala através desse livro, e nós só abrimos no domingo. Por que a gente busca saber o que fazer da nossa vida com, sei lá, com dicas? Deixa eu ver aqui o que eu faço quando eu estou me sentindo triste. Eu não sou contra médico, eu não sou contra psicólogo, eu não sou contra nada disso, mas o que a palavra de Deus diz sobre o que eu quero saber? A palavra de Deus vai dizer lá em Lucas que céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Billy Graham vai dizer que a palavra de Deus é mais atual do que o dia de amanhã. Então não fica desesperado. Ai meu Deus, guerra na Rússia. O que a palavra de Deus tem para dizer isso? Ai meu Deus, tem uma nova droga em Montemor. O que a palavra de Deus tem para dizer sobre isso? Ai meu Deus, ideologias LGBTQIA+. O que a palavra de Deus tem a dizer? Porque a Bíblia pode falar sobre tudo. Por quê? Porque ela é viva.
Como que ela é viva? Porque quem escreveu a palavra de Deus é o Espírito Santo, que está aqui essa noite, está dentro de você, está dentro de mim. A qualquer momento você pode dizer: Espírito Santo, me revela na tua palavra. Eu não sou contra ler livros, eu adoro livros, eu tenho grandes autores que eu amo. Pensa aí no seu livro preferido, pensa aí agora na sua cabeça rapidinho. Eu gosto do C.S. Lewis, lá do Crônicas de Nárnia. Eu gosto do escritor XY. Eu gosto de Augusto Cury. Sei lá, você tem teu escritor preferido. Você não adoraria sentar numa mesa, abrir o teu livro e sentar com esse autor e falar: ei, autor, o que você quis dizer aqui? Vocês não gostariam, gente? E se eu te falar com a palavra de Deus, a qualquer momento você pode abrir ela e falar: Espírito Santo de Deus, o que é que o Senhor quer me revelar com isso daqui? Então por isso que o diabo tenta Jesus na necessidade, mas ele mostra: eu não vivo da minha necessidade, do meu sentimento, eu não vivo daquilo que eu estou sentindo, eu vivo daquilo que eu creio. Aquele que vive do que está sentindo, aquele que vive da emoção, é o famoso emocionado. Vira a pessoa do seu lado e fala: não seja um emocionado. Aquele que é emocionado é imaturo, não chega na idade da maturidade, precisa da palavra, crer no que a palavra diz que eu sou, naquilo que ela pode. Por isso que ela fala, ela é viva e eficaz, ou seja, ela é útil. O que ela fala acontece, o que eu declaro acontece. Além disso, diz que ela é afiada, mais cortante que mais parte de dois gumes, penetra a tal ponto de dividir a alma do espírito, ou seja, aquilo que é eterno, o meu espírito, e aquilo que é alma. O que é a nossa alma? Os nossos desejos, sentimentos e emoções. A palavra consegue discernir: isso aqui é da carne, isso aqui é do espírito. E ela fala, é a única que pode julgar os pensamentos e intenções do coração. Cara, eu estou com um sentimento aqui. Não guarda para você, traz a luz da palavra. Amém, gente? Posso continuar pregando? Então a primeira coisa que eu quero te falar é: se você quer amadurecer, se você quer não só ser cheio do Espírito, mas passar por esse processo de amadurecimento, a primeira coisa que você tem que fazer é amadurecer na palavra de Deus, amadurecer nas suas convicções. Continua o texto comigo lá em Lucas 4, versículo 5. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou de relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre todos e todo o seu esplendor, porque me foi dado e posso dá-los a quem quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Então Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. A primeira coisa que você tem que olhar para si é a palavra de Deus, como você tem tratado ela, como você tem vivido de fato a Bíblia, ou você só abre ela uma vez na semana. E a segunda coisa é como você tem adorado a Deus. Porque, gente, deixa eu te falar uma coisa: adoração não é o que o meu amigo aqui faz, não. Não estou te criticando, fica tranquilo, continue. Adoração, fala comigo, adoração não é um período do culto. A adoração é um estilo de vida. Não é só cantar. Sim, quando a gente vem aqui canta, eu amo essa música, eu era órfão, tem que cantar com tudo que a gente tem, mas nós vivemos um estilo de vida de adoração. Você sabia que quando você está no momento de dízimos e oferta, você continua no momento de adoração, que você adora a Deus com a tua oferta?
Você sabia que quando você trabalha, o seu trabalho é adoração? Inclusive, a primeira palavra de adoração que aparece na Bíblia, lá em Gênesis, eu só vou dar um parênteses aqui. A primeira palavra, quando Deus está falando para Adão o trabalho que ele tem que ter, essa palavra significa adoração. A minha pergunta é: o seu trabalho, ele é somente um fardo ou ele é um momento de adoração a Deus? Você sabe por quê? O melhor chocolate do mundo é da Suíça. Você sabe por que os melhores relógios do mundo são suíços? Você sabe por que o melhor queijo do mundo é da Suíça? Porque há muitos anos atrás existia um homem que vivia ali na Suíça, chamado João Calvino. Você deve ter ouvido falar dele já. João Calvino, um grande reformador, daí veio toda a soteriologia ali calvinista, mas eu quero falar de uma outra coisa. Ele vivia e ele pregava uma coisa chamada corandeu. Fala comigo, corandeu. O que significa corandeu? É fazer tudo o que eu faço debaixo dos olhares de Deus. E ele chega ali em Genebra, e na época, não é igual Genebra, que hoje em dia é um dos lugares mais lindos do mundo. Genebra é a capital da ONU, não. Genebra, naquela época, Genebra era um esgoto ao céu aberto. Era um negócio muito podre. Mas chega esse homem lá, e ele começa a pregar o que eu estou pregando aqui, ó, estilo de vida de adoração. E ele chega para o cara que fazia relógios e fala assim: para de fazer relógio meia boca, porque esse relógio que você está fazendo, você pode até vender para alguém, mas quando você está fazendo ele como se fosse para Deus. Esse chocolatinho meia boca, para de fazer de qualquer jeito, só para fazer dinheiro. Faça esse chocolate como se fosse para Deus, porque Deus está vendo o que você está fazendo. E por conta dessa mentalidade de adoração como estilo de vida, de corandeu, a Suíça é do jeito que é hoje. Amado, o que você está falando? Eu estou falando que você precisa amadurecer no teu entendimento de o que é a adoração. 30 anos, igreja, vamos amadurecer. Vamos amadurecer na maneira que nós enxergamos a palavra. A palavra não é só um texto que eu acompanho junto na pregação. E vamos amadurecer na adoração. Adoração não é só música que eu canto, mas é um estilo de vida. Tudo que eu faço, louve ao Senhor. Tudo que eu faço. Eu vou cozinhar para o meu marido, eu vou fazer isso em adoração a Deus. Eu vou me vestir, eu vou fazer isso para adoração a Deus. Eu vou para a escola, eu vou fazer para adoração a Deus. Eu vou fazer faculdade, eu vou fazer para a glória de Deus. Eu vou me casar, tudo que eu faço é para a glória de Deus, inclusive o meu trabalho. Estão entendendo, gente? Abre comigo rapidinho aí, já estou acabando, em João capítulo 4. João 4, versículo 20. Quando você vai abrindo, eu vou te lembrando. Essa aqui é a história que Jesus encontra aquela mulher no poço, e ele entrega aquela palavra de conhecimento. Aquela mulher, ela fala: meu Deus, eu acho mesmo que ele é o Messias. Só que aí ela muda de assunto aqui no versículo 20. Ela fala assim: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha esse pensamento imaturo de adoração. Estava falando sobre local. Estava falando assim: tem que adorar na hora do culto, né? Tem que adorar na hora que eu estou dirigindo. Coloco lá a rádio gospel e começa a tocar lá as músicas gospel, né? Jesus vira e fala assim para ela:
Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pode até ser que nesse momento aqui ainda não tinha chego, mas hoje, dia 10 de julho de 2024, já chegou esse tempo. Jesus já veio, Ele já ressuscitou, o Espírito já desceu, e agora nós temos que adorar a Deus, não no templo de Salomão, não no templo de Davi, não na sinagoga. Nós adoramos Ele em espírito e em verdade, ou seja, em todo o tempo. Se você diz que o Espírito Santo mora em você, você precisa adorá-lo em todo tempo. Mas você tem que amadurecer, igreja. Você tem que amadurecer, senão você vai ficar que nem essa moça aqui, perdidinha. Né? Tem culto domingo, né? Aí domingo eu adoro. E eu estou te falando que domingo, minha filha, é todo dia, toda hora, em espírito e em verdade. É em espírito, ou seja, com teu espírito, em verdade, ou seja, com a tua mente, um culto racional. Romanos 12 vai dizer: apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, e este é o vosso culto, essa é a vossa adoração racional. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Vamos amadurecer na palavra, vamos amadurecer na adoração. E agora, chegando no nosso último ponto, o texto continua assim, de Lucas 4, versículo 9, diz assim: o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos teus anjos ao seu respeito, para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você tropece em alguma pedra. Versículo 12: mas Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor o teu Deus. Tendo terminado essas coisas, então, todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. O meu primeiro ponto para você é: amadureça na palavra. O segundo é: amadureça na adoração. O terceiro é: amadureça numa confiança sobrenatural. Jesus não precisava ser provado dessa maneira aqui, tipo, vai lá, Jesus, se joga, porque a palavra de Deus diz que os anjos têm que te pegar. Ele falou: eu não preciso disso, porque eu sei, eu tenho confiança naquilo que o meu Pai tem para mim. A gente tem que amadurecer, igreja. São 30 anos, chega de ficar desesperado na tempestade. E agora um último texto que eu tenho para você, Mateus capítulo 14, abre comigo aí, Mateus capítulo 14, versículo 28, você conhece essa história, eu quero terminar com isso. Se a banda quiser voltar, pode voltar. Mateus capítulo 14, versículo 28, diz assim, não, vamos um pouco antes, vamos no versículo 25, diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se até eles, andando sobre o mar. Quando o viram, ficaram aterrorizados, dizendo: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente lhe disse: coragem, igreja, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir até o teu encontro por sobre as águas. Respondeu Jesus: venha.
Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Olha aqui para mim. Eu não sei que tempestades, que ondas têm acontecido na sua vida, igreja. Uma coisa é fato, estão acontecendo, porque essa é a vida. Agora deixa eu te falar uma coisa, Jesus nunca te prometeu que não haveriam ondas, Jesus nunca te prometeu que não haveriam tempestades, mas Ele te prometeu que o seu barco nunca afundaria. Só que você precisa amadurecer na confiança de quem Jesus é. Essa noite, Jesus está te convidando para andar sobre as águas. Uma confiança sobrenatural. Não dá para toda vez que o teu barco balançar, você ficar assim: ai pastor, socorro! Ai, está difícil! Quem fica nesse desesperinho aí é imaturo. É o neném que está lá chorando. Levanta, pega a tua palavra, se alimenta, levanta, adora a Deus, levanta, caminha sobre as águas. Pedro, naquele momento, ele demonstrou a maturidade dele, fruto de responsabilidade. Porque se você entra alguns versículos para trás e não precisa, só lembra aqui comigo, o que acontece? Pedro, alguns versículos para trás aqui dessa história, ele estava no momento da multiplicação dos pães e peixes. Você lembra dessa história? E na multiplicação dos pães e peixes, a responsabilidade era de quem? De multiplicar esses pães e peixes? Dos discípulos. Jesus fala: recolham aí o que a gente tem. Jesus, a gente só tem 2 peixes e 5 pães. É isso. Jesus pega, dá graças e fala: multiplica aí agora. Os discípulos, meio que sem entender, começa: um pão, um peixe para você, um pão, um peixe para você. Um pão, um peixe para você, um pão, um peixe para você, para você, para você, para você, para você, para você, e mais de 5.000 foram alimentados, fruto da responsabilidade de Pedro. Pedro bateu no peito e falou: tá bom, daqui, deixa eu multiplicar esses pães. Ou seja, Pedro foi usado para transformar a vida das pessoas. Não é que naquele momento Pedro chegou no culto aqui, ó, igual você, sentou e falou: ah, eu quero um pão, eu quero um peixe, Jesus me dá um pão e um peixe hoje. Não, pelo contrário, Pedro foi quem proveu o pão e o peixe aquela noite, porque ele disse sim para responsabilidade, e isso gerou maturidade. E aí, versículos na frente, você lê essa história. Por conta dessa maturidade, ele vê aquele cara que ele achou que era um fantasma, mas ele fala: peraí, se é você mesmo, Jesus, aquele que agora há pouquinho me fez multiplicar pão, você consegue também me fazer andar sobre as águas. Então me fala, Jesus, para eu andar sobre as águas. E ele fala: vem. E Pedro não anda sobre as águas, Pedro anda sobre a palavra de Deus. Tanto que quando ele tira os olhos da palavra, começa a olhar as águas, ele cai. Mas enquanto você estiver olhando para a palavra, meu irmão, você vai poder andar sobre as águas. Fica de pé no seu lugar, a gente já vai encerrar. Glórias a Deus. E eu termino com o fim dessa história, do começo, na verdade é o fim do começo da história do ministério de Jesus. 30 anos de Jesus, 30 anos de igreja quadrangular Jardim Paulista, uma igreja que está amadurecendo na palavra de Deus, uma igreja que está amadurecendo na adoração ao Senhor, e uma igreja que está amadurecendo e caminhando sobre as águas. Quando você dizer sim para essas 3 coisas, meu irmão,
quando você dizer sim para chega de ser imaturo na Bíblia, chega de não entender, de não saber os livros, de não saber o que está dito aqui, de não dar espaço para o Espírito Santo revelar. Depois que você falar, chega de eu ficar só adorando no culto, eu quero ver uma vida de adoração. Tudo que eu faço, que eu posso estar adorando a Deus. Chega de ficar com medo da água, medo de ficar só dentro do barco, de chegar no culto, eu quero um pãozinho. Não. Eu vou prover pão no meu trabalho, eu vou prover peixe na minha escola, eu vou prover pão na minha faculdade, eu vou prover peixe aonde quer que eu estou no ponto de ônibus, eu estou provendo peixe de Deus, pão da vida para eles. Deixa eu te falar o que acontece. Lucas 4, versículo 14 termina assim, ó: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Existe uma diferença em estar cheio do Espírito e andar no poder do Espírito Santo. Essa igreja pode ter por 30 anos, ser cheia do Espírito, mas é chegada a hora de andar no poder do Espírito Santo, e toda a região ficar sabendo, andar no poder do Espírito Santo, sinais, maravilhas, curas, multiplicações. É hora de andarmos no poder do Espírito Santo, igreja, no poder. Maturidade espiritual não é só ser cheio, mas é transbordar. Jesus entrou naquele deserto cheio, mas ele saiu transbordando, e esse transbordar está derramando na sua vida hoje, essa noite. Feche seus olhos, levante seus braços. Se você ora no Espírito, começa a orar no Espírito. Se você ora no Espírito, vamos lá. Comece a orar para as águas dentro de você começarem a se mover. Prepara o solo dentro de você, meu irmão. Aproveita seus últimos segundos cheios do Espírito, porque a partir de hoje você vai andar no Espírito, transbordando no Espírito. Quando eu contar até 3, se essa noite você quer tomar uma decisão, chega de ser um consumidor de pão e peixe. Eu quero ver pão e peixe sendo multiplicado pelas minhas mãos. Quando eu contar até 3, você vai falar: chega de ser raso na palavra, eu quero fluir na palavra de Deus. Quando eu contar até 3, você fala: chega de adorar Deus só na igreja, eu quero adorar Ele com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, por onde quer que esteja. Se você fala: namorado, eu quero não só ser cheio do Espírito, eu quero andar no poder do Espírito. No 3, vem aqui pra frente. No 3, 1, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, 2, não pereça, mas tenha a vida eterna. 3, vem pra frente, não espera ninguém, pode vir, pode vir, pode vir.